O Pod SP 247 de hoje conversa com o deputado federal pelo PT de São Paulo, Carlos Zaratini. Deputado, um prazer conversar com o senhor. Muito obrigada por nos receber. Obrigado, Vivi. Obrigado pelo convite. Estamos aqui participando e queria cumprimentar aí a todos que estão nos ouvindo. Deputado, quando a MP 1303 perdeu a validade, não sendo votada a tempo pela Câmara, o senhor disse que o dinheiro garantiria o orçamento do próximo ano. Explica aí para o nosso telespectador, deputado, por que a MP aí era fundamental para as contas públicas do próximo ano e agora quais são as alternativas aí para cumprir a meta fiscal? Bem, o ano que vem, a meta do governo é que a gente tenha um superávit de 0,25% do PIB, o que significa 34 bilhões de reais. Esse recurso é um recurso muito importante para fechar a conta. Então, sem esse dinheiro, sem esses 35 bilhões que se previa na MP, é difícil a gente chegar nesse superávit. Por que o superávit é importante? Justamente porque permitiria mais facilmente ao Banco Central reduzir a taxa de juros, que está muito elevada. 15% a Selic é muito alto, Está esfriando a economia, está criando diversos problemas, então a gente quer exatamente que favoreça a queda da taxa de juros. Então, esse é o objetivo. O ministro Fernando Haddad, ele não quer mudar essa meta. O objetivo dele é conseguir o superávit no ano que vem e é muito possível conseguir isso. Mas a queda da medida provisória com certeza atrapalha. E quais são as alternativas agora? A gente viu o Galípolo do Banco Central falando aí que os juros devem permanecer altos aí até 2028. É possível aí trabalhar com juros tão altos no Brasil, tendo aí um patamar, o senhor que é economista, a gente sempre conversa sobre isso, o Brasil uma estabilidade de emprego e ainda com um patamar tão alto, a inflação ainda correndo atrás para a inflação ficar dentro da meta estabelecida, mas esses juros de 15% e até 2028, muita coisa. Pois é, o problema nosso é que nós temos uma meta de inflação que é extremamente baixa, 3% ao ano. Nunca na história do Brasil a gente chegou durante um período longo com 3% ao ano. Nós já tivemos anos em que a inflação foi menos até do que 3%. Mas manter 3% por muito tempo é quase que impossível, porque existe uma dinâmica de inflação no Brasil que é difícil reduzir. Então, quando se estabeleceu essa meta, você estabelece também 4,5% de máximo. Nós estamos agora com 5% de inflação. Ou seja, nós estamos muito próximo desse limite da meta. Já era para o Banco Central reduzir os juros. Infelizmente, a compreensão ainda é muito conservadora por parte do Banco Central e isso tem atrapalhado a economia como um todo. Então, a gente espera que outras medidas, como por exemplo esse superávit, ele permita ao Banco Central reduzir os juros. Agora, o que acontece? Nós temos aí um problema. Como é que vamos chegar nesse recurso? Primeiro, na medida provisória, nós tínhamos medidas de contenção de gastos. Ou seja, não é cortar gastos, mas evitar que eles aumentem. Então, o seguro-defeso, que está com muito problema de cadastro, a gente estaria aprovando a mudança do cadastro para o Ministério do Trabalho. Nós teríamos o Ateste-Med, que é a licença médica por acidente, que hoje a pessoa apresenta lá um atestado via internet e aquilo tem uma validade indefinida, a gente estaria estabelecendo um limite de 30 dias e a partir daí as pessoas precisariam fazer uma teleconsulta ou mesmo ir presencialmente ao perito do INSS. Nós estaríamos também colocando os recursos do PED-6, que é a Bolsa de Estudo para jovens do ensino médio, colocaríamos para dentro dos gastos da educação. Então, tudo isso reduziria o gasto do governo. E, de outro lado, a gente teria que aumentar a receita. A principal medida para aumentar a receita não é nenhum aumento de imposto, é simplesmente estabelecer limites para a compensação de créditos do PIS/COFINS. O que é isso? Muitas vezes a gente tem empresários, empresas, que elas se creditam quando elas fazem determinada produção. Então ela se credita, por exemplo, uma empresa de combustível,
ela se credita da compra do combustível. Quer dizer, aquele combustível que ela comprou, que ele já pagou de imposto, passa a ser um crédito fiscal que depois ela abate ali na frente do imposto, dos demais impostos que ela tem para pagar. O que acontece? Existem muito desvio de créditos. Então, muitas empresas alegam ter um crédito, mas não tem a comprovação desse crédito. Outras empresas utilizam créditos que não tem nada a ver com o seu ramo de produção. Então, aqui eu falei o exemplo da gasolina, né? Então, uma distribuidora de gasolina, ela tem que ter créditos de gasolina, né? De compra de gasolina, da produção de gasolina. Mas não, ela vai e obtém créditos de produção de leite, que não tem nada a ver, entende? Ela vai lá, consegue aquele crédito numa outra empresa e utiliza, abate os seus impostos. Então, se a gente cercar isso daí, impedir que haja esses desvios, a gente consegue aumentar a arrecadação em 10 bilhões de reais. Então, uma das coisas que pode ser feita imediatamente em qualquer votação lá na Câmara é fechar esse ralo dos créditos de PIS/COFINS, como também essas outras medidas de contenção de gastos. Então, o governo, nesse momento, está negociando com a Câmara e com o Senado a aprovação dessas medidas que são menos polêmicas. E, deputado, a gente falou aí da taxação das bets, né? Quando foi regulamentada aí a aposta online, o objetivo era realmente taxar as casas de apostas, porque há tanta resistência agora. A gente vê até uma notícia aí que os deputados trabalham com textos sugeridos aí por advogados das casas de apostas, né? Pois é. É complicado. Qual é o problema? As bets foram regulamentadas no governo do Lula, elas já tinham sido legalizadas, vamos dizer assim, na época do Bolsonaro. Só que ele legalizou, mas não colocou nenhum tipo de controle nem tributação. No nosso governo, em 2023, o Fernando Haddad encaminhou uma regulamentação das bets, né? Elas teriam que se legalizar perante o governo, teriam que se registrar no Ministério da Fazenda e pagar uma determinada taxa. O governo propunha 18%. Na negociação no Congresso, acabou ficando em 12%. Então, agora, depois do que a gente está vendo, o que eles estão ganhando, você tem uma ideia, são 30 bilhões de reais por mês de faturamento das bets. E elas têm, né, uma parte do faturamento, elas utilizam para pagar publicidade, para pagar os sistemas informatizados que elas utilizam, para pagar a intermediação financeira e os próprios lucros, né? Então, a gente está vendo, as bets estão gastando muito dinheiro de publicidade, exatamente para disputar mercado. Bom, uma hora isso aí não vai ser necessário. E a gente sabe muito bem que 30 bilhões por mês é um valor absurdo. Então, é muito possível a gente aumentar de 12 para 18. Nós acabamos, o PT apresentou um projeto aumentando para 24, porque em outros países é essa faixa de valor. Ao mesmo tempo, a gente estava apertando o controle e a fiscalização sobre as bets ilegais. Para você ter uma ideia, 50% do mercado hoje é bets ilegais, né? E a gente estava lá tomando medidas para apertar isso daí. Bom, o que acontece? Quando caiu a medida provisória, tanto caiu o aumento da tributação como essa regulamentação das ilegais, esse aperto sobre as ilegais. Agora o governo quer retomar isso, né? O problema é que nós precisamos ter uma medida provisória que acelere esse processo. Então, mas essa é uma segunda etapa do que o governo quer fazer agora. A primeira etapa é tentar aprovar aquilo que é mais consensual. O lobby das bets é muito forte no Congresso. Veja só, todos os grandes times de futebol hoje estão sendo patrocinados pelas bets, né? Transmissões de TV, publicidade, tudo isso dá uma amplitude de apoio para as bets muito grande. E tem deputados também que estão lá fazendo o lobby dessas empresas. Então, isso dificulta muito uma aprovação desse tipo no Congresso Nacional.
Deputado, na luta aí pela aprovação da MP, o senhor chegou a questionar o comportamento dos parlamentares que cobram do governo corte de gastos, mas vivem aprovando aí novas despesas, né? Além disso, temos as emendas parlamentares que comprometem boa parte do orçamento da União. Já ouvimos aqui no podcast mesmo juristas que dizem que cabe ao Executivo gerir o orçamento, ao Parlamento cabe a fiscalização. Os deputados querem assumir o papel aí de decidir onde e como investir o orçamento da União, na sua opinião? Pois é, esse é um problema, né, que nós vimos aí que a fatia do orçamento que ficou na mão do Congresso aumentou demais. Hoje são 52 bilhões de reais. Então, isso é exagerado. E o governo, ele trabalha sempre para tentar reduzir. Mas como quem decide o orçamento é o Congresso, fica muito difícil para o governo diminuir esse valor. Agora, nós temos que buscar soluções para as coisas, né? E é isso que nós estamos trabalhando. Então vamos batalhar para que a gente faça um orçamento mais justo que atenda melhor a população em torno de projetos estratégicos. Porque quando você tem essas emendas, acaba diluindo o orçamento em milhares de pequenas obras ou de investimentos que muitas vezes não têm um resultado tão efetivo assim para o povo brasileiro. Deputado, mudando de assunto aí, falando dos Correios, que mais uma vez estão enfrentando dificuldades, pediram empréstimos aí de 20 bilhões de reais, e sempre que a estatal enfrenta aí obstáculos financeiros, volta-se a falar sobre privatização. É a hora de pensar em privatizar os Correios, na sua opinião? Olha, os Correios são a maior empresa de logística do Brasil. Com tudo isso que se fala mal do Correio, o Correio está presente em todo o território nacional, é capaz de entregar uma encomenda em 48 horas, é capaz de entregar uma carta até 24 horas, em qualquer ponto do país. Então, é uma empresa de logística muito cobiçada pelas empresas de comércio eletrônico, né? Então, essas grandes empresas de comércio eletrônico que atuam no Brasil, elas gostariam de ter uma estrutura como essa do Correio. Então, lógico que eles trabalham pela privatização. No entanto, o Correio também cumpre um papel social, porque tem lugares que essas empresas não vão entregar a encomenda, não vão entregar um pacote, entende? E o Correio vai. Então, essa situação é que ninguém conta, que se a gente privatizar o Correio, nós vamos deixar de ter essa atividade social importante, que é chegar numa comunidade lá no interior do Amazonas, no interior do Nordeste, numa favela de São Paulo, onde as empresas de logística não chegam. As empresas privadas não chegam porque elas atuam onde é o filé mignon. Então, entregar uma encomenda em São Paulo, no Rio ou em Belo Horizonte é fácil. O problema é ir onde ninguém vai, naquela cidadezinha pequena, distante, que não tem um mercado que atraia uma estrutura de entrega. Deputado, o presidente Lula aí vai completar 80 anos e tem feito aí um balanço da vida supernatural, principalmente falando aí da luta da esquerda, não só no Brasil, como no mundo todo. E recentemente ele falou, eu serei candidato para quê? Para continuar o Bolsa Família? É preciso pensar num país maior. Na sua opinião, qual país seria esse? Qual o país que a esquerda deseja construir hoje? Olha, o presidente Lula, quando reassumiu, vamos dizer assim, a presidência da República em 2023, ele estabeleceu como meta reorganizar o governo, reconstruir as estruturas de governo, os programas sociais e, principalmente, acabar com a fome no país, que nós tínhamos voltado para o mapa da fome. Em 2 anos e meio nós conseguimos. Hoje o Brasil está fora do mapa da fome, graças aos vários programas sociais. O Bolsa Família, o Minha Casa Minha Vida, o Auxílio Gás, né, a Farmácia Popular. Então, justamente, o povo brasileiro, o povo mais pobre, tem uma rede de apoio muito eficaz que garante a sua sobrevivência. No entanto, nós precisamos desenvolver o país. Nós precisamos dar passos importantes agora. Por exemplo, moradia. Nós ainda temos 10 milhões de pessoas morando precariamente no Brasil. O Minha Casa Minha Vida vem atendendo, mas nós precisamos dar um salto, né? Nós precisamos evoluir para a produção que atenda 10 milhões de moradias, né? Populares principalmente. Segunda coisa, na área da educação, nós precisamos ter um plano de educação que permita o crescimento do país. Hoje o Brasil
tem um número de engenheiros formados por ano muito pequeno, que inclusive diminuiu ultimamente. Nós precisamos retomar engenharia civil, engenharia agrícola, engenharia bioengenharia, biotecnologia. São setores onde a gente precisa ter pessoas especializadas para a gente poder crescer, ao melhorar nossa produção, desenvolver mais o país, né? Terceiro assunto, a saúde. Hoje nós temos um Sistema Único de Saúde que atende o Brasil como um todo, né? São 215 milhões de brasileiros que têm um sistema gratuito, mas é um sistema que ainda deixa as pessoas inseguras. Por quê? Porque muitas vezes demora para a pessoa ser atendida. E isso todo mundo fica agoniado. Você está doente, você quer ser atendido rapidamente. Então nós precisamos melhorar o SUS, né? E por derradeiro, falar da segurança pública. Nós precisamos de um sistema de segurança pública muito mais eficiente que resolva tanto o problema da chamada do crime organizado, né, que é um problema no país hoje, do crime disseminado, que é toda essa violência que a gente encontra nos bairros, roubo de celular, roubo de anel, pequenos assaltos. Nós precisamos dar um jeito nisso, né? E terceiro, o crime informatizado, né? Que hoje é uma chaga que vai pela internet, as pessoas são roubadas sem nem perceber que estão sendo roubadas, né? Mas acaba tendo... Então nós precisamos combater o crime no país. Então para isso nós precisamos de uma ação efetiva e articulada do governo federal, governos estaduais e prefeituras. E, deputado, na sua opinião, para o ano que vem, como será a eleição? PT aí aposta na reeleição do presidente Lula e qual o cenário que o senhor visualiza? Um cenário de polarização mais uma vez? Olha, eu acredito que vamos ter uma eleição polarizada novamente, né? Nós vamos lançar o presidente Lula, ele tem dito, olha, eu só não sou candidato se eu não estiver bem de saúde, mas a gente está vendo que ele está bem de saúde. Então, o presidente Lula deve ser o candidato. O outro lado, né, o bolsonarismo está muito dividido, né, muita briga entre eles, mas eu ainda aposto que o candidato, e que está querendo ser candidato, é o Tarcísio, né, o governador de São Paulo, tanto que ele está mais se dedicando à candidatura dele do que ao governo do Estado. Né? No caso da medida provisória, por exemplo, ele passou 2 dias telefonando para deputado para articular a derrubada da medida provisória, ao invés de se preocupar com os problemas do Estado. Então eu acho que ele é cada vez mais candidato, o apoio do Centrão, mas com essa divisão no bolsonarismo que ainda não está claro para onde vai, né? Então tem muita briga, aquele Eduardo Bolsonaro briga com o Tarcísio, briga com o Ciro Nogueira, enfim, está uma confusão ali do lado de lá, mas que em algum momento vai ter que se resolver e aí eu acho que vai ser uma eleição muito polarizada, mas eu acho que dessa vez o Lula vai abrir uma vantagem bem maior do que na outra de 2022. Deputado, eu queria muito agradecer sua presença aqui no Pod SP 24/7. Muito obrigada pela sua entrevista. Eu que te agradeço. Eu agradeço a você e agradeço a atenção de todos os ouvintes. Esse foi o Pod SP 24/7 de hoje, o seu podcast de notícias ligado 24 horas por dia, 7 dias da semana, nos acontecimentos da maior cidade do país e do Brasil e do mundo. Muito obrigada pela sua companhia e eu te aguardo na próxima edição. Valeu, Vivi. Obrigado.